Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de arte. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as cores, hoje vamos falar sobre as cores quentes, frias e neutras. Na aula passada, nós estudamos as cores primárias e também as cores secundárias. Nós vimos que as cores primárias são vermelho, azul e amarelo, e as cores secundárias verde, roxo e laranja. As cores primárias são aquelas primeiras, as que originam as demais, e as cores secundárias são aquelas que nascem a partir da junção das cores primárias. Por exemplo, vermelho com azul origina o roxo. Vermelho com amarelo dá origem ao laranja. E azul com amarelo dá origem ao verde. Hoje nós vamos estudar as cores quentes, as cores frias e as cores neutras. Vamos começar com as cores quentes. São cores que transmitem sensação de calor, uma vez que estão associadas ao sol, ao fogo e ao sangue. As três cores quentes básicas são vermelho, amarelo e laranja. Por que eu digo que são três cores quentes básicas? Porque, como nós veremos daqui a pouco, há outras cores que são consideradas quentes. Mas essas aqui são as básicas. As outras são todas derivadas dessas cores aqui. Então são cores que, como nós já vimos no slide anterior, transmitem uma sensação de calor. Sob o aspecto psicológico, elas podem nos remeter também, por exemplo, o vermelho pode nos remeter a um sentimento de amor, de carinho e também, mas até de uma maneira oposta, dependendo do contexto onde seja utilizado, pode remeter a um sentimento de raiva. Lembra aquele emoji que tem no WhatsApp, que tem outros aplicativos, um emojizinho, uma carinha vermelha de raiva? Pois é, tudo isso são cores quentes. As cores, elas nos transmitem sensações. As cores quentes têm esse poder de transmitir sensações diferenciadas e até opostas, como eu acabei de falar, como o amor, o carinho e a própria raiva. Mas são cores que, de maneira geral, nos transmitem uma sensação de vitalidade, de força. Daqui a pouco nós vamos ver exemplos disso que eu estou falando. Cores frias são cores que transmitem sensação de frio, associadas ao gelo, à água e à lua. As três cores frias básicas são azul, roxo e verde. Mesma explicação do slide anterior. São cores básicas, essas três, porque tem outras cores frias que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, diferente das cores quentes, que transmitem aquela sensação de força, de vitalidade, de movimento, as cores frias transmitem uma sensação de calma, de tranquilidade. São essas cores aqui. Então aqui nós temos o círculo das cores, ou círculo cromático. Aqui você pode observar que nós temos as cores primárias, por exemplo, o amarelo, o vermelho e o azul. Três cores primárias. As cores secundárias, que são formadas a partir da união das cores primárias. Olha aqui as cores secundárias: laranja, violeta, o roxo e o verde. Cores secundárias. E tem as cores terciárias. Essas cores aqui eu ainda não havia explicado para vocês, mas elas são formadas a partir da junção de uma cor primária com uma cor secundária.
Por exemplo, se eu pegar a cor primária amarelo e juntar com a cor secundária verde, vai originar essa cor terciária, amarelo esverdeado. As outras cores terciárias, amarelo alaranjado, vermelho alaranjado, vermelho arroxeado, azul arroxeado e azul esverdeado. São cores terciárias. Mas, professor, por que o senhor está falando dessas cores agora? Primárias, secundárias e terciárias. Nós não estamos estudando as cores quentes e as cores frias? Pronto. Observe o seguinte. As cores frias estão aqui de um lado. Esse lado aqui, ó, onde eu estou apontando a setinha, essas cores aqui, ó, daqui para cá, são cores frias. Anteriormente, a gente tinha visto que as três cores frias básicas eram o verde, o azul e o roxo, ou violeta. Mas tem as outras cores, ó. Essas outras cores aqui, por isso que eu disse que aquelas eram as básicas, porque ainda tem essas outras. Essas outras cores aqui que eu estou apontando também são cores frias. E as cores quentes, nós vimos que as básicas são amarelo, laranja e vermelho. Mas tem essas outras também, ó. Então, nesse círculo das cores, de um lado nós temos as cores frias e do outro as cores quentes. E as cores neutras? Bom, as cores neutras não estão associadas às sensações de calor e de frio, uma vez que possuem pouca reflexão da luz, como os tons acinzentados, marrons e pastéis. Olha só, por que ele disse isso? Não estão associadas às sensações de calor e de frio. Quais são as cores que estão associadas às sensações de calor? As cores quentes. E a sensação de frio? As cores frias. E qual é a sensação que as cores neutras transmitem, de frio ou de calor? Nenhum das duas. São cores mais sóbrias, mais sérias, que não transmitem uma sensação nem de calor e nem de frio. As três cores neutras básicas são cinza, marrom e bege. Há quem considere também o preto e o branco como cores neutras. Na primeira aula, eu já disse para você que o preto, tecnicamente, não é uma cor, ele é a ausência de cor, e o branco é a soma de todas as cores. Mas caso elas fossem consideradas de fato cores, certamente seriam cores neutras. Pronto. Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês algumas paisagens. Nessa paisagem aqui, nós podemos observar a predominância de cores quentes. Aqui, ó, o vermelho, o amarelo. Aqui há uma predominância de cores quentes, ou seja, tem mais cores quentes nessa imagem. Dá uma sensação de calor. Já nessa outra, nós podemos observar que predominam as cores frias. O azul, o verde, em várias tonalidades. Já nessa outra, nós observamos a predominância de cores neutras. É uma paisagem mais acinzentada, né? Nem transmite uma sensação de calor e nem de frio. Finalizando aqui o resumo da nossa aula de hoje. Hoje nós vimos as cores frias, as cores quentes e as cores neutras. As cores frias básicas, quais são? Verde, azul e roxo. E ainda tem as derivadas, são cores que transmitem uma sensação de tranquilidade, de calma, cores frias. E as cores quentes básicas, quais são? Vermelho, laranja e amarelo. Transmitem uma sensação de calor, de força, de movimento. E as cores neutras? Aquilo que eu disse. Se considerar o preto e o branco como cores, eles são considerados cores neutras.
elas são consideradas cores neutras, mas também você pode adicionar a essa paleta as cores de tons pastéis, um bege, um creme, são cores também consideradas neutras. Pessoal, nossa aula de hoje é essa. Um abraço a todos e até a próxima.